Bom, olá pessoal, eu me chamo Jordan, vou trazer para vocês aqui, certo, um pouquinho, pelo menos demonstrar aqui um pouquinho para vocês algumas estruturas, tanto externa como interna, certo, do coração. Esse aqui é o coração de porco, muito próximo do formato do nosso coração, né, o nosso coração que teria, né, em torno de 300 gramas, em torno de uma mão fechada, né, esse coração aqui já um pouco menor, né? Aqui eu trouxe dois corações, certo? Um para a gente analisar, certo? Toda a parte atrial, certo? Aqui. E ele é um coração fresco, foi de hoje mesmo, no abate. Aqui, ó, a frente dele. Certo? E esse outro aqui que eu fiz a retirada dos átrios, certo? Em que a gente vai analisar ele um pouquinho, tá bom? A gente vai limpando ele porque peço até desculpas porque ele está muito fresco e aí ele vai tendo um pouquinho aí de sangue dele, mas a gente vai guiando aqui algumas estruturas para vocês, tá bom? Vou colocar esse aqui um pouquinho de lado, depois a gente vem para ele. Vamos lá. Aqui a gente tem, pessoal, o coração, certo? E é muito importante a gente analisar pelo menos algumas estruturas externas dele, certo? E principalmente o que seria, né? A parte anterior do coração, uma vez ele projetado no nosso corpo, certo? Né? E a parte posterior, certo? Aqui para o final da nossa apresentação, ainda vou fazer um corte frontal nele aqui, nesse aqui, certo? Para mostrar para vocês, certo? Toda a disposição da configuração cardíaca interna, certo? Alguns momentos eu vou aqui tocando na câmera para focar, certo? Para a imagem ficar melhor para vocês. Aqui, pessoal, primeiro, certo? A gente pode identificar a parte inferior do coração, sendo essa aqui mais pontuda, ó, certo? Em que a gente chama ela de ápice do coração, certo? Ela ainda se projeta um pouco para frente, dessa forma aqui, tá bom? De maneira que o osso externo ele fica muito perto dessa conformação reta das artérias coronarianas, aqui, ó, certo? E essa parte do coração aqui, em que é maior, a gente não pode se confundir, certo? A gente chama ela de base, tá bom? Então, a base do coração seria a parte de cima do coração, certo? Enquanto o ápice seria essa parte aqui de baixo, certo? Pegando toda a parte inferior do ventrículo esquerdo, tá bom, pessoal? E a gente precisa ter noção, certo? Do mecanismo geral do funcionamento do coração, né? Primeiro, a gente tem, vou aqui indicando para vocês algumas estruturas. Primeiro a gente tem aqui, certo? A parte do átrio, certo? Aqui, ó. Mostro aqui para vocês. A parte do átrio, certo? O átrio direito, certo? E esse átrio direito, pessoal, ele vai ter a função, certo? Eu vou colocando aqui um tubo de caneta que vai auxiliando muita gente, tá bom? Certo? Pra gente ver aonde vai dar as estruturas, ó. Aqui a gente tem um átrio direito, certo? E vocês podem ver que de início, pessoal, ó, quando eu coloquei aqui na veia cava, certo? Essa aqui, ó, que vai fazer com que o átrio direito ele se encha. Que você pode ver que tem duas chegadas para esse átrio direito, certo? Então, aqui nós temos a veia cava, certo, pessoal? Certo? Seus dois ramos de chegada, tanto inferior como o superior, no caso do nosso coração humano, tá bom? O coração de porco também ele vai ter essas duas recepções para o átrio direito, tá bom? E aqui, né, ele se enche. Se enche, ó. Dá para botar o dedo aqui. Ele se enche, o átrio direito,
né? Abre-se a direito se enche, abre-se, nesse caso, internamente aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? Ó, lá no final, a gente vai ter a tricúspide, tá certo? Vou mostrar aqui com mais calma. A gente vai ter a tricúspide, certo? Que vai fazer com que o sangue que chegou no átrio direito, certo, rico em CO2, que veio dos processos metabólicos do nosso corpo, eles vão até o ventrículo direito, certo? Está ela ali, ó. E aí nós temos a abertura, né, dessa válvula, que vai encher o ventrículo direito. Aqui a ponta, ó. Ó a ponta aqui do tubo de caneta. Do ventrículo direito. Vai encher todo o ventrículo direito, né? E vai sair pela artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar é essa aqui, ó. Vai sair por essa. Aqui a artéria pulmonar vai sair por aqui. Para levar esse sangue rico em CO2, né? Esse sangue venoso até os pulmões para que haja a troca gasosa, né? A chamada hematose, nos movimentos de inspiração e expiração, certo? E aí tem-se a troca gasosa, certo? Em que esse sangue ele vai retornar ao coração, certo? E aí ele vai para o chamado coração esquerdo, certo? Essa parte aqui. E uma vez que ele chega pela veia pulmonar, já rico em oxigênio, depois da troca, certo? Ele vai entrar pela veia pulmonar. Aqui, pessoal, a veia pulmonar, ó. Aqui é a abertura da veia pulmonar. E aqui, pessoal, a gente já vê a válvula bicúspide ali embaixo, ó. Por quê? Porque aqui, ó, toda essa parte aqui, pessoal, ó, você já tá dando para ver aqui no fundo, toda essa parte aqui é o átrio esquerdo, certo? É o átrio esquerdo, tá aqui, ó. E quando esse átrio esquerdo ele se encher, ele vai fazer uma pressão suficiente para fazer com que essa válvula bicúspide ela se abra. E uma vez ela se abrindo, ó, uma vez ela se abrindo, ela vai preencher todo o ventrículo esquerdo. Certo, pessoal? Vai preencher todo o ventrículo esquerdo com sangue oxigenado, certo? E uma observação importante, à medida que a gente vai manipulando aqui esse coração fresco, pessoal, a gente vai vendo, ó, o sangue passando pelas coronárias, ó. No caso dessa parte aqui, as artérias coronárias posteriores, que irrigam toda a musculatura miocárdica da parte posterior do coração, certo? Ó. Se eu apertar um pouquinho aqui, ó, ó, passar voltando, ó, isso aqui é muito importante para o funcionamento do bombeamento cardíaco, certo, pessoal? Então, e aqui sendo a parte anterior, ok? E uma vez que esse sangue ele entra nos ventrículos, certo? A musculatura mais rígida, miocárdica, ele vai bombear, certo? Esse sangue arterial para todo o corpo, através da nossa artéria mais calibrosa, a coronária. Vocês podem ver aqui, pessoal, certo? Ó, vocês podem ver aqui o calibre da coronária, ó. O calibre da aorta, perdão. Ó, aqui a gente tem a artéria aorta. E aqui do lado a gente tem a pulmonar, ó. Vocês podem ver que é muito mais fina,
certo? O anel fibroso da aorta é muito maior, tá ok? E aqui esse sangue vai sair, né? No nosso corpo, quando ele sai, aqui, tem o arco da aórtica, né? Tem o arco aórtico. E aqui nós temos o tronco braquiocefálico, que são aquelas 3 perninhas para cima, né? O tronco braquiocefálico, que vai fazer uma ramificação, né? Em a carótida comum. E a artéria subclávia, né? No caso, direita. E aquelas outras duas não tem um tronco braquiocefálico, né? Tem apenas a partir do arco aórtico, a gente tem a ida, né, da artéria carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, né? E aqui, ó, aqui seria o início, né, do arco aórtico, entendeu? Mas aí eu fiz o corte aqui já para a gente poder ver um pouco mais das estruturas internamente, tá bom? Ó, então aqui a gente tem esse mecanismo geral, certo, de funcionamento do coração, de bombeamento do coração, certo? E uma parte interessante aqui, pessoal, certo, é que a gente analisa a rigidez dessa musculatura. A gente pega aqui no ventrículo esquerdo, certo? E a gente sente ele muito mais rígido, certo? Do que o ventrículo esquerdo. Se eu pegar nele aqui, ó, vai ficar a marca, ó. E aqui, ó, ele é muito mais rígido, certo? E a gente precisa perceber também, certo? Essa disposição aqui, ó, que faz a divisão desses dois ventrículos. Aqui nós temos o que seria a artéria mais importante, né, do nosso corpo, que seria o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque além de fazer a divisão dos ventrículos, isso é o de menos, né? Ela vai fazer com que haja toda a irrigação da musculatura cardíaca para que o bombeamento funcione, certo? E em muitos casos em que, por exemplo, uma pessoa em que foi lesionada a bala por arma de fogo, ela vai ter uma hemorragia, né? Vamos dizer que a lesão da bala fosse na perna, na coxa, e atingisse a femoral, né? Uma artéria muito importante da parte inferior do nosso corpo. E uma artéria com muita pressão. E a partir dali, a partir da lesão da femoral, a gente vai ter uma hemorragia, né? E uma vez que se tem essa hemorragia, tem uma falta, né, do aporte sanguíneo para essa artéria coronária aqui, certo? Por isso que pessoas com lesões na femoral já chegam na emergência, né, precisando de mecanismos, né, de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, certo? Onde, como eu falei para vocês, onde o externo ele fica mais ou menos aqui, né? A gente tem a massagem cardíaca pressionando o externo para justamente fazer o que, pessoal? Bombear essa parte da artéria. Para ver se pelo menos o que está chegando é distribuído para a musculatura cardíaca. Entendeu? Então, por isso que isso é importante, certo? Em casos onde a pessoa ela chega na emergência com infarto, né? Vamos dizer que ela chega com um infarto em algum ramo dessa artéria, mas que não seja suficiente para causar o agudo do miocárdio, né? Muitos médicos colocam as pontes, né? No caso de safena ou de mamária, né? Onde eles vão colocar uma pontezinha, né? Onde eles abrem daqui para cá, por exemplo, e colocam a ponte para cá, né? E em muitos casos, isso só vai ser necessário se a circulação colateral não for suficiente, tá bom? Então, avançando aqui, a gente já viu todo esse funcionamento e também destacamos as paredes, né? Aqui, né? E outras partes externas em que a gente pode destacar, né? A gente tem as aurículas, né? E os troncos. A gente tem um tronco aqui, ó, tronco pulmonar, esse aqui, certo? E aqui a gente tem a base para o arco aórtico, ó. A base para o arco aórtico, certo? E aqui em cima a gente encontra, né, dos átrios as aurículas, certo? Que nesse caso aqui é a aurícula esquerda e aqui a aurícula direita, certo? A aurícula esquerda e a aurícula direita.
Bom, pessoal, eu queria trazer para vocês agora a parte em que o coração, eu fragmentei ele aqui, certo? Tirando os átrios, tá bom? Para a gente destacar a musculatura do ventrículo esquerdo, que faz o bombeamento através da artéria aorta para todo o corpo. Só para vocês terem noção. Vou só limpar aqui. Ó, só para vocês terem noção, pessoal. Olha só, eu vou ter até que alongar a pinça. Olha a musculatura. Isso tudo aqui, ó, pessoal, faz parte da musculatura do ventrículo esquerdo, certo? Aqui, pessoal, para vocês entenderem aqui a imagem, o que foi que aconteceu, né? Isso aqui lá no abatedouro, o rapaz, ele fez o corte aqui justamente para retirada de muito sangue coagulado que tinha aqui dentro. Então, aí ele fez esse corte aqui, obrigando a gente a tirar partes importantes dos átrios, certo? E eu queria ter tirado só a parte mais superficial dos átrios, para poder pegar, né, o trígono fibroso, que seria mais essa parte aqui, e também as partes dos anel fibrosos, né, que compõem as válvulas. Ó, aqui a gente ainda consegue ver um pouquinho do anel, ó. Tá vendo? O anel fibroso, certo? Das válvulas. E aqui, pessoal, a gente precisa entender que pelo menos desse lado aqui, ó, eu vou pegar pelo menos uma válvula dessa aqui, uma bicúspide, né? Seria duas, seria essa e seria essa, ó. Certo? E eu vou pegar essa válvula bicúspide aqui para servir de referência para a gente, certo? Da entrada, certo? Do sangue, ó. Entendeu? Então, isso aqui seria, né, a entrada da válvula bicúspide, né, em que ela vai ter a pressão, os músculos papilares, eles vão tracionar, né, as cordas tendinhas, fazendo com que as válvulas semilunares elas se abram, certo? No caso aqui a bicúspide, né, só duas vão se abrir. E aqui, desse outro lado aqui, como eu tomei referência aqui de uma válvula dessa, desse outro lado aqui, ó, viria o sangue pela aorta. Da mesma forma, aqui seria, né, ó, aqui a gente consegue ver o músculo papilar, ó, cordas tendinhas, certo? E essas cordas tendinhas, ó, elas dando base para fazer as válvulas, que nesse caso aqui vai ser a tricúspide. E da mesma forma, aqui seria, né, a entrada, a abertura, ó, aqui, ó, outra válvula, cordas tendinhas e músculos papilares aqui embaixo, ó, né, e aqui seria a outra, ó, só que ele seccionou aqui, aí não deu para ver a terceira aqui, mas tá bom? Mas seria uma aqui, outra aqui e a outra, sendo mais ou menos todas essas conformações aqui de cordas tendinhas, certo? E aí o sangue vinha, passava por aqui, né, e iria sair aqui na artéria pulmonar. A artéria pulmonar mais ou menos nessa região, a aorta mais ou menos nessa, aqui a válvula bicúspide e aqui a tricúspide, né? As átrios ventriculares, esquerda e aqui a direita, certo? Mas aqui a gente destaca o tamanho da musculatura do ventrículo direito. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou fazer um corte lateral nesse coração aqui, para a gente poder ver a configuração interna cardíaca, para a gente poder analisar melhor 4 elementos principais, certo? Que seriam as trabéculas, né? A musculatura irregular, arredondada, que sai do endocárdio. Vamos analisar também as paredes, né, no caso. Vamos analisar as cordas tendinhas também, os músculos papilares e um pouco das válvulas, certo? Vou pausar aqui e fazer o corte.